Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma forma meio inusitada aqui que está gravando vídeo, né? Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Dara Glenda, tenho 24 anos, sou cristã, casada, sou dentista e também artista nas horas vagas. E hoje eu tô estreando aqui no YouTube uma série de vídeos que eu nunca pensei que eu ia estar aqui gravando, principalmente de situações e dilemas que eu tenho vivido em relação à minha profissão como dentista e que eu vi muito a necessidade de expor isso aqui para você em público, porque são poucas as vozes que estão falando sobre esse assunto, principalmente para recém-formados, mas o que eu já comentei lá no Instagram também respingou sobre dentistas que já estão há anos na profissão. Então, com certeza, são assuntos pertinentes e que talvez possam te edificar, né? Eu tô trazendo isso aqui pelo YouTube, né? Porque é uma plataforma melhor para comportar vídeos longos, né? Fica melhor de compartilhar pra cá, de você me ouvir, do que deixar isso só lá no Instagram, tá bom? Então, se você tiver de repente me ver olhando muito tempo para baixo, é porque eu tô consultando o roteiro, tem muita coisa para falar. Então, para eu não me perder, eu estou aqui com o meu roteirinho, tá bom? E aqui é um papo informal, gente. Eu não vou fazer cenário, essas coisas. O objetivo disso aqui não é ser um palco, né? Não é viralizar, não é pedir para que você se inscreva, nada. É só para divulgar essas informações, né? Talvez isso possa ser no futuro, mas não é o objetivo agora. É de compartilhar essas conversas, debates, reflexões que talvez você esteja se fazendo, esteja atrás de respostas, assim como eu também estava e ainda estou na procura de algumas respostas, né? E vamos lá, vamos começar, né? Como eu coloquei no título do vídeo, né? Desse vídeo, por que eu quase desisti da odontologia. Mas antes de eu te explicar, eu vou te contextualizar um pouco, porque talvez você tenha caído nesse vídeo aqui de paraquedas, né? Você estava aqui no YouTube procurando alguma coisa e só caiu aqui, né? Você nem sequer me conhece, né? A maioria daqui provavelmente vai assistir, me conhece um pouquinho da minha trajetória, né? Mas outros não, mas vamos lá para contextualização. Gente, eu caí no odonto de paraquedas também, né? Eu não escolhi o odonto porque, sempre sonhei com odonto, tem alguém na família... Não, nada disso. No ensino médio, eu só sabia que eu queria a área de biológicas. Eu peguei todos os cursos de biológica, eu fui cortando tudo que eu não gostava. E sobrou odonto. Pesquisei mais um pouco nesse tempo do ensino médio, falei, não, vou fazer odonto, decidi que era isso. Entrei para a Universidade Federal do Amazonas e depois de 7 anos, sim, gente, 7 anos, eu me formei, né? Eu peguei pandemia, desperiodizei, quem estuda em federal sabe como é essa situação. Então, o que era para ser 5 anos, virou 7, né? Mas, nesse meio tempo, né, quem é de federal sabe, né? A maioria tem alguns cursos, né, que são integrais, e o meu não era diferente. E como eu precisava trabalhar na época, né, não dava para trabalhar assim, CLT, né, com um empregozinho formalzinho, eu acabei desenvolvendo e descobrindo uma habilidade que eu não sabia que eu tinha, que era a habilidade artística. E em 2018 eu comecei a trabalhar com isso, né? Eu criei uma loja onde desenvolvia e às vezes desenvolvo produtos relacionados a isso, né? E até nesse meio tempo que eu estava na faculdade, eu pensei em trocar de curso. Eu falei, poxa, seria legal trocar para design, né? Eu tô gostando muito disso aqui, mas eu já tava, tipo, 6º período, eu não tinha muita opção para desistir, já tinha passado mais da metade do curso, gastado dinheiro, não iria valer a pena desistir naquele momento, então eu continuei até o final do curso, né? E eu sempre pesquisei, gente, muito bem aonde eu estava me metendo em cada coisa da minha vida. Eu sempre tive o hábito de pesquisar, né? Desde a escolha do meu curso, desde outras decisões, né? E quando eu estava no 9º período, eu comecei muito a pesquisar sobre pensar, né? Tipo, uau, daqui a pouco eu já estou no mercado de trabalho. E agora? Como que eu vou querer ser como dentista? Quais são as minhas metas, os meus planejamentos, os meus objetivos em relação à minha carreira? E eu comecei a traçar tudo isso naquele período. Áreas da odonto que faziam ou não sentido para mim, né? De acordo com aquilo que eu acreditava, de acordo com o que eu acredito, na verdade, e de acordo com o que eu queria entregar para o meu paciente, né? E nisso,
Eu fiz uma coisa que eu acho que são poucas as pessoas que fazem, pelo menos ainda não encontrei ninguém, isso foi algo assim que brotou no meu coração de fazer, de estabelecer quais eram as convicções de como eu queria agir diante da odontologia, como dentista, para os meus pacientes e até mesmo para mim mesmo como profissional, né? E beleza, eu estabeleci essas convicções e depois me formei, né, em agosto de 2023, ou seja, já vou fazer 1 ano de formada, né? Passou muito rápido, parece que eu vivi muita coisa, né, nesse 1 ano. Para algumas pessoas talvez não, né, comparando com outros amigos que viveram bem mais, mas para mim, para minha história, foi muito, né, muito mesmo. Principalmente o que eu vou estar compartilhando aqui com vocês, né? E beleza, né? Me formei, tudo certo. Eu estava com uma oportunidade para trabalhar em um consultório específico. Fui pegar minha carteira do CRO início de setembro. E aí, essa oportunidade de trabalhar nesse local é cancelada. Teve seus motivos, foi cancelada. E aí eu fiquei, opa, primeiro baque. Nem comecei a trabalhar ainda, mal peguei a minha carteirinha CRO e já fui assim. Baqueada, né, literalmente. Mas aí eu fiquei, não, beleza, acabou de começar, fiquei um pouco triste. E eu falei, não, tá, vamos levantar a cabeça, vamos continuar, tá só começando, literalmente. E aí eu comecei a entregar meu currículo para muitas clínicas e tudo mais, mas muitas respostas negativas. E no finalzinho de setembro, uma clínica resolve me abrir a porta, né, trabalha lá 2 vezes por semana. E a princípio era um bom negócio, principalmente porque eu poderia atuar de forma muito autônoma, muito da forma como eu acredito que a odontologia deve ser exercida para o meu paciente. Então eu ia ter muita autonomia para poder atender, né? E isso foi o que me ganhou e eu falei, não, vou tentar, né? Também não tinha muita opção, era só aquela, né? Foi o único local que me abriu a porta, né? E aí, beleza. Mas nesse meio tempo, como eu tinha ainda muitos dias vagos na semana, eu continuei tentando outros lugares, sem muito sucesso. E em paralelo a isso, começou a surgir a oportunidade de atender outros pacientes que me procuravam pelo Instagram, ou porque eles já me conheciam, já viam, estavam vendo que eu estava me atendendo como dentista de fato, né? E aí eu falei, vou alugar um consultório e vou atender esses pacientes, né? E comecei, né, atendendo esses pacientes. Foi uma forma que eu vi de começar a exercer a odontologia da forma como eu acredito e de ser uma oportunidade de crescer em relação a isso, né? E beleza, só que não é algo frequente, era muito esporádico, né? Não era todo dia de pacientes, toda semana, né? Então era algo assim relativo para começar a andar de fato na odontologia. E depois disso, gente, teve em abril desse ano especificamente, eu fui demitida do local que eu estava trabalhando contratada e foi ali onde tudo se agravou, né? Na verdade, não foi ali só. Ali foi o gatilho principal para tudo ter desandado, né? E é justamente sobre isso que eu vou estar comentando a partir de agora, né? É até bem complicado às vezes retomar um pouco do que aconteceu. Tento não pensar mais tanto, mas de qualquer forma, essa decisão que eu tive de quase desistir da odonto, ela não é uma decisão muito fácil de ser tomada. Principalmente porque, assim, você quando é dentista, né, você é dentista, você sabe que você é um profissional autônomo. E você que não é ou que está procurando ser, enfim, dependente do seu perfil, nós somos profissionais autônomos, né, e muito individuais, muito pela gente mesmo. E principalmente a gente como recém-formado, a gente mesmo, Deus na frente e a gente atrás, literalmente, né? E principalmente na missão de você se fazer conhecida, de você conseguir pacientes. Então, uma carreira muito solo, literalmente, né? E o Instagram, por conta disso, ele acabou se tornando uma ferramenta de trabalho, querendo ou não, aqui não, né? Porque a gente está no YouTube, mas o Instagram foi a forma como eu vi de fazer com que mais pessoas soubessem que eu sou dentista, que eu estou atendendo, que eu tinha algo para oferecer para eles, uma qualidade, uma excelência, um tratamento diferenciado, né? E o Instagram acabou se tornando a minha ferramenta de trabalho.
Só que também se tornou ferramenta de trabalho para outros amigos também dentistas, né? Que também compartilhavam, publicavam os seus casos, enfim, seus conteúdos. Eu também publicava, né? Estava ali tentando publicar conteúdo, caso clínico, quando eu tinha caso clínico para compartilhar e etc, etc. E só que nesse meio tempo de também consumir a plataforma do Instagram de outros amigos, outros colegas de profissão, as coisas começaram a me fazer mal, esse consumo de informações, né? Começou a me fazer muito mal mentalmente, mesmo eu sendo, assim, muito tranquila em relação a isso, né? Eu comecei a ver que eu estava colocando uma régua de critério, de avaliação sobre mim muito elevada, de coisas que eram irreais na realidade que eu estou vivendo, né? E isso começou a me fazer mal, né? Começou a me sabotar em muitas coisas. E mesmo sabendo, assim, que tudo que eu tô passando é normal como recém-formada, eu tava comparando a minha trajetória, o meu caminho, com o caminho do vizinho, né? Com o caminho do colega. E isso fez, assim, com que minha cabeça virasse literalmente quase de ponta cabeça sobre a minha carreira, né? E principalmente quando eu fui demitida, foi ali já estava desandando um pouco antes, né? Eu já estava com a régua muito alta antes de ser demitida. Quando eu fui demitida, a forma como eu fui demitida me pôs, assim, à prova tudo, em tudo, mentalmente, emocionalmente, sobre essa carreira que é a odontologia. E mesmo assim, tipo, nesse tempo, principalmente depois quando eu fui demitida, eu não estava mais conseguindo ver a odontologia de forma positiva. Aquilo que, quando eu me formei, tinha traçado de ser perseverante, de não desistir, de tentar olhar com positividade para o odonto, mesmo quando o caminho não estivesse bom, foi pro ralo. O pessimismo literalmente tomou conta das minhas emoções, da minha perspectiva, e eu não conseguia enxergar outra coisa além de pessimismo dentro da profissão, devido às frustrações que eu estava acumulando, a comparações, enfim, tudo. E isso foi ficando assim mais sério, bem mais sério. E eu ficava, né, questionando essas situações. E, por exemplo, acho que você pode até se perguntar, tá, Dara, tu foi demitida, mas por que você não foi, por exemplo, para uma popular? Sempre tem oportunidade lá. Gente, popular tem um negócio assim complicado, porque elas não funcionam da forma que eu acredito que as minhas convicções que eu estabeleci para atuar como dentista deveriam funcionar. É uma forma muito diferente, que eu não acredito ser certa na maioria das vezes. Eu sei que tem populares que são exceções, mas não é a maioria. E eu falei, cara, não, eu não vou agir, eu não tenho coragem de ir contra mim mesma para atender um paciente e oferecer essas condições para ele, né? E que convicções são essas? São duas convicções, são dois princípios que eu pautei para mim, lá quando eu estava no 19º período. E eu falei, não, eu vou seguir essa odontologia, eu vou seguir isso aqui, custe que custar, porque eu creio que é possível oferecer uma odontologia assim. A nossa profissão já é muito, assim, taxada por aí pela própria população, pelos próprios pacientes, e eu não queria ser mais uma que ia contribuir com isso, né? E esse primeiro princípio, convicção, é que eu disse pra mim mesma, cara, eu não vou deixar o dinheiro subir a minha cabeça antes da necessidade real do meu paciente. O que isso significa? Cara, se meu paciente, ele só precisa de uma restauração, eu não vou dizer para ele que ele precisa, sei lá, de outra coisa. Eu não vou inventar um tratamento para esse paciente, né? Eu sei, isso é muito comum. Se você é paciente e está me assistindo, cara, isso é muito comum de acontecer. Você, tipo assim, quem é que já não foi no dentista? Você, por exemplo, tem os dentes tortos, você nunca se incomodou com o seu dente torto, mas o dentista falou, vamos colocar aparelho, que não sei o quê, sem nem sequer perguntar de você se você se incomoda com esses dentes tortos. Porque às vezes você não se incomoda e tá tudo bem. E quem já foi atendido comigo sabe que eu prezo muito por isso. Eu falo, cara, isso aqui talvez não seja um real problema para você. Os seus dentes tortos não estão te atrapalhando no momento. Mas se você quiser alinhar, ok, não tem problema. Mas não é uma necessidade. Mas se você tem essa vontade, tudo bem, respeitamos, vamos lá, vamos propor o tratamento.
né? Então, eu falei que não ia fazer isso com o objetivo de deixar o dinheiro passar por cima. Porque muita gente faz isso. Pacientes que não precisam de diversos tratamentos, coloca aquele tratamento lá para poder ganhar dinheiro em cima do paciente que não conhece, que infelizmente é leigo sobre muitas coisas, né? Isso é engano, né? E eu não queria trabalhar dessa forma, então eu coloquei isso como meu pilar número 1. E o meu pilar número 2 é trabalhar de forma ética, zelosa e humanizada. Ah, mas essas coisas todo mundo trabalha, todo mundo é ético. Não é ético, por exemplo, ser ético de acordo com o código de ética da odontologia é fácil, é tranquilo. Mas você ser ético com o ser humano que você está atendendo é outra coisa. Ainda mais para mim, que o que pauta a minha vida são princípios cristãos, é o que a Bíblia diz. Então, muitas coisas que eu via pessoas fazendo, eu ficava assim, cara, isso tá errado. Não... Cara, você tá agindo assim mesmo com essa pessoa. Para você não pode até não ter a vida regida por princípios cristãos, mas moral. Qual é a sua moral? Você está infringindo a sua própria moral? Então, eu decidi que não ia trabalhar dessa forma, né? Então, esse é um dos motivos do porquê que eu não fui para popular. E, por exemplo, no atual momento eu consigo decidir não ir, né? Não é minha necessidade, eu posso falar isso. Não é todo mundo, eu entendo, né? E dentro desses 2 princípios que eu comentei, eu não sabia que ia me custar tão caro dizer não para poder seguir esses princípios. E como tem custado caro. Tem custado caro, e como eu vi no vídeo do professor André Kimura, eu não estava mentalmente madura para encarar o resultado dessa decisão. E foi por isso também dos motivos do que a minha cabeça colapsou completamente, né? Hoje, eu estou melhor, né? Estou mais em paz, estou em processo de amadurecimento a respeito disso, né? Constante, diário, né? Literalmente. Mas, Dara, você é contra popular e que não sei o quê. Não, gente, não sou. Infelizmente, não sou, porque para pacientes que realmente não têm condições, ela é importante ali, querendo ou não. Mas, cara, se você tem a opção de não trabalhar, é bom. Se você não tem, de fato, né, tipo, é sua necessidade, vai, mas faz o teu melhor. Age da melhor forma possível. Não deixa o sistema que age, que impera na popular, sucumba às suas convicções, sucumba os seus princípios do ser humano que você está atendendo, né? Então, eu, como tenho essa oportunidade, consigo não trabalhar lá, não ter que ser obrigada a trabalhar lá. Então, para mim, eu decidi dizer não, né? Só que dizer esse não significa que eu estou, desde que eu fui demitida, 3 meses parada. E há 3 meses parada, a minha cabeça entrou assim, né? Por um caos, né? A ansiedade tomou conta de mim por completo, né? Nesse meio tempo eu estava atendendo muito esporadicamente, só quem me procurava. Mas assim, muito, muito, muito raro. E nesse tempo a ansiedade tomou de conta, né? As segundas-feiras viraram um terror, literalmente. Eram dias que eu tinha era o meu maior pico de ansiedade na semana, eram as segundas-feiras, eu ficava muito mal. Ficava me comparando com colegas que estão evoluindo, que estão conseguindo evoluir. Ficava me questionando a mim mesma e com Deus. Poxa, Deus, por que não está aparecendo nenhuma oportunidade para mim? Por que querer fazer o certo é tão difícil? Né? Eu estou querendo fazer o certo e parece que é impossível, né? Com tudo que eu vejo ao meu redor. Por que tem tantas pessoas que estão fazendo uma odontologia que não é a ética, que não é certa, que faz mal, prejudica o paciente, mas fazem sucesso, conseguem ali seu dinheiro e tudo. E eu aqui que estou tentando fazer o certo, parece que nada vem. E além de outros pensamentos como, poxa, fulano já entrou numa pós-graduação, mas eu ainda estou aqui, ainda não consegui mal fazer determinados cursos, porque envolve muito dinheiro e eu não quero me endividar e eu não tenho esse dinheiro no momento, né? E eu não quero fazer uma dívida, né? Eu não quero o pesadelo da dívida, né? E além de outros pensamentos também, tipo, poxa Deus, como é que eu vou evoluir no odonto? Envolve muito dinheiro, qualquer coisa envolve muito recurso financeiro e eu não tenho esse recurso financeiro agora e eu não vou sair emprestando dinheiro nessa atual conjuntura para me endividar e virar uma bola de neve.
Então esses foram questionamentos assim cruéis que apareceram na minha mente, que eu estava fazendo a mim mesma e que invadiram e tomaram conta de mim, né? Não só ansiedade, assim, no pensamento, mas como eu falei, impactos físicos, né? Até que teve um dia que foi, assim, o estopim completo do porquê que eu sumi das redes sociais e tudo, que foi quando eu tava atendendo um paciente, fazendo um procedimento que eu amo fazer, que é restauração, eu amo a dentística, eu amo essa parte da odonto, e o meu corpo, ele teve uma reação involuntária. Uma reação involuntária que me assustou muito. E eu fiquei assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu liguei o alerta de imediato e falei, cara, eu acho que isso aqui provavelmente pode ter sido uma crise de ansiedade. E naquele dia eu tava mal, eu não tava conseguindo ter gosto naquilo que eu tava fazendo, sabe? Eu sempre amei fazer restauração, né? Era sempre um prazer pra mim fazer isso, e naquele dia tava tudo diferente, né? E aí foi quando eu liguei o alerta e eu falei, não, eu preciso parar. Se eu não parar, eu vou colapsar. E aí foi quando eu decidi, assim, começar a fazer uma limpa completa no meu Instagram, que eu tava me comparando muito, né? Qualquer coisa que tava no meu Instagram que era referente ao odonto, e não importa de quem fosse, dentistas que eu me inspiro, de casos clínicos, tudo aquilo estava pesando no meu coração. Tudo aquilo estava me fazendo mal, e muito mal. Eu ficava com o coração pesado, amargurado, com raiva, ansiosa. E assim, foi um turbilhão de emoções muito louco. E eu falei, não, eu preciso parar. E foi quando eu decidi parar, em junho, meados ali metade de junho, 17, 18 de junho mais ou menos. Eu falei, eu preciso parar, eu preciso sair do Instagram, eu preciso esquecer que a odonto existe. E assim fiz. E precisava, e como foi um tempo necessário e bom, né? Foi bom ter parado, né? Eu passei aí o quê? Um mês praticamente sem pensar direito na odonto e no compromisso de não, meu Deus, preciso ter paciente, não, aquilo. Então, não, parei. E esse tempo ausente, eu tive pensando muitas coisas, e essas coisas que eu estava pensando e tentando achar respostas enquanto ausente, esses questionamentos que eu quero trazer para cá, né? E um deles eu sempre estava me perguntando se valia a pena seguir a odonto. Se realmente era algo que eu precisava seguir, que eu queria seguir, se realmente eu via futuro, né? E essa decisão ela não é simples, porque ela não envolve só a mim, né? Talvez você até envolva, né? Para você possa ser mais tranquilo tomar essa decisão, mas eu tenho família, eu tenho outras coisas que me prendem. E não é uma decisão que envolve só o presente, o momento de agora, o que eu estou vivendo agora. Então, assim, não foi fácil, né? Não era uma decisão fácil de ser tomada. E cada dia que se passava, as reflexões eram mais profundas acerca desse tema. A ponto de que eu vim pesquisar na internet vozes, né, dentistas, né, que pudessem me dar uma luz, e eu só achei 2 pessoinhas e mais ninguém. Quase ninguém traz esses assuntos, quase ninguém tem a coragem de expor as fragilidades que é a profissão, né? Eu achava isso em qualquer outra profissão, mas não achava no odonto. E foi quando eu falei assim, cara, eu vou engavetar o odonto de vez, eu acho que eu vou trocar de profissão, eu vou estudar outra profissão, talvez eu vá pro design mesmo, e é isso. E eu comecei a pesquisar avidamente sobre design. Pesquisando, depois eu comecei a pesquisar uma área específica do design, já pensando em migrar. E eu falei, por que não UX, UI, né? E comecei a pesquisar sobre isso, encontrei um canal de YouTube maravilhoso, o cara deu tanto insight, assim, que era para essa área, mas que reverberou na minha vida como dentista, né? Eu tava querendo migrar de carreira, mas foram insights, assim, que reverberaram pro outro lado da profissão, né? E quanto mais eu pesquisava, mais eu me apaixonava por aquele canal, e eu comecei, não, beleza, acho que vai ser isso. Vamos continuar pesquisando. Eu ainda não tinha tomado a decisão, eu estava literalmente a um passo de tomar a decisão de migrar. E aí eu falei, não, beleza, vamos com calma, isso não é uma decisão de tomar de uma hora para outra, né? Vamos pensando, vamos com calma.
E aí eu decidi começar a estudar inglês, né? Falei, pô, UX e UI envolve muito inglês, né? Muitas grandes empresas pedem o inglês, vamos estudar inglês, então. E comecei a estudar de forma assim que eu nunca tinha estudado inglês, direcionada, focada, né? Tentando resgatar ali uma chama por algo. E conforme esse tempo foi passando, né, como eu disse, eu engavetei a odonto e eu esqueci que ela existe. Eu fui percebendo que conforme esses dias passavam, o meu coração estava agindo de forma diferente. Quando eu entrava no Instagram e observava os conteúdos voltados para odonto, eu já estava vendo que o meu coração não estava mais tão pesado como ele estava antes. E aí isso me acendeu um alerta. Eu falei, opa, as coisas estão mudando por aqui. E aí eu comecei a esperar passar mais uns dias, né? E aí eu realmente vi que, opa, meu coração hoje tá em paz. Hoje eu tô encarando, eu consigo ver um post, eu consigo olhar meu vizinho, meu outro amigo, meu outro colega da profissão e olhar para dentro de mim, para minha mente, para minha história, para minha realidade, com mais compaixão, com mais calma, com mais paz. E aí eu falei, opa, algumas coisas mudaram. E eu passei esses dias refletindo sobre isso, né? E eu falei, não, tá na hora de voltar, dá para voltar. E foi quando eu decidi que eu vou dar mais uma chance para odontologia. Eu vou tentar novamente, porque talvez eu tenha desistido cedo demais, eu esteja querendo desistir cedo demais e ainda tenha alguma coisa que eu ainda não sei. Né? Então eu falei, não, eu vou dar uma segunda tentativa, né? E há exatos um dia retornei, né? Literalmente apareci no Instagram, reativei, comuniquei sobre esse retorno e decidi vir aqui trazer esses questionamentos, essa experiência. Porque o que eu mais percebi nesse tempo foi que, cara, o quanto o dentista é individual. O quanto o dentista ele não compartilha a sua história com quem está ao seu redor, com os colegas ao seu redor. Não sei porquê, talvez na ânsia de não querer quebrar aquela imagem perfeitinha que a sociedade tem de o dentista. Isso acontece também na medicina e outras profissões, de não compartilhar suas fragilidades, que não, é o dentista e que não sei o que. Cara, não, pelo amor de Deus. Meros mortais somos. E eu vejo isso acontecer assim, eu fico, cara, as pessoas só compartilham com quem é o favorito delas. E eu presenciei isso de perto, tanto na faculdade quanto fora. E eu falei, cara, não, isso me revoltava, isso me enchia de raiva. Eu falei, meu Deus, por que isso? Somos uma classe de profissionais, por que não tentar ajudar o próximo? Ou então, até querem te ajudar, mas aquela pessoa que se diz te ajudar tem uma realidade de vida que não é nem um pouco parecida com a tua, já tá aqui em cima, compartilha umas coisas assim que não faz nenhum sentido para você e te coloca assim contra a parede, né? Sobre realmente se aquilo é ou não para você. Então, assim, cara, foi um dos motivos que me trouxe para vir aqui falar sobre isso, né? E eu vejo que também é uma coisa que motiva muitas pessoas a desistirem. Por isso que talvez muitas pessoas desistam, porque elas não têm orientação. Eu não sou detentora da orientação de nada. Eu também estou passando pelo processo junto. Mas talvez algumas dessas opiniões e desses fatos possam te fazer pensar. E é isso, gente. Eu quase entro para a estatística de pessoas que desistem antes dos 2 anos de formado. Mas cá estamos nós para tentar dar mais uma chance de uma forma mais leve, sem uma autocobrança gigantesca, tentando entregar aquilo que eu gosto de entregar para o meu paciente, né? E tentar ajudar quem está ao meu redor. Você que me conhece, você sabe, né, como eu sou, né? O pessoal que foi meus monitorados na faculdade, na disciplina da faculdade, né? Outros colegas que formaram recentemente, eu que já estou um pouco mais para cá do que eles. Quem sempre veio atrás de mim sabe que eu sempre compartilhei, eu nunca tive receio de compartilhar. Talvez, às vezes, eu até me achava ingênua. Cara, eu acho que eu sou muito ingênua de falar certas coisas. Porque ninguém me disse isso. Eu tô tirando as conclusões por mim mesma.
Mas eu vejo que não, tá certo. A diferença é que isso só não é comum da nossa profissão. E eu acho que é algo que precisa ser quebrado, de verdade. De nos ajudarmos, de não encarar o nosso amigo como só um concorrente, né? Então é algo assim que bateu muito no meu coração. Esse aqui foi só uma pequena introdução, né? Literalmente do porquê que o quadro existir, do que envolveu. Só que muitos dos temas que eu abordei aqui hoje eu quero trazer de forma muito mais profunda nos próximos vídeos, né? E principalmente sobre uma perspectiva diferente, sobre uma perspectiva cristã. Não é muitos dentistas, principalmente, eu pelo menos não achei nenhum ainda que fosse dentista cristão, com esse crivo de vida que estivesse aqui compartilhando certas coisas, certos dilemas que a gente tem na profissão. Mas fácil você ver, assim, pessoas que não têm esse padrão de vida e tá tudo bem. Mas pra gente que tem, é diferente. É diferente. Você que é cristão, você sabe, talvez você entenda o que eu tô falando. E acho que vai ser bom ser essa voz aqui, né? Então, espero que isso aqui possa te edificar. Ficou um vídeo de, meu Deus, 30 minutos, mais de 30 minutos. Mas que você possa ouvir com calma, que isso aqui te edifique de alguma forma. Vão vir mais vídeos que eu acho que com certeza vão te convidar a refletir, principalmente sobre a perspectiva cristã. Mas para você que não é e que chegou até aqui ou que vai assistir os outros vídeos, com certeza eu sei que vai te edificar, porque mesmo que você não seja cristão, você é um ser humano, você tem moral, você tem um código de ética interno seu, de vida, que você segue, né? Então isso vamos dizer assim, é quase que igual para todo mundo, afinal, você é um ser humano, não é mesmo? E é isso, gente. O próximo vídeo que eu vou trazer por aqui, já ficando de spoiler para você, é sobre redes sociais, né? E o tema dele vai ser odonto, expectativa e realidade nas redes sociais, porque é um assunto que tem muita coisa pra gente conversar, é um assunto que eu tô vendo que cada vez mais nós estamos ficando doentes, não como dentistas, mas como pessoas, e eu me incluo nisso, e é algo que eu tenho que me policiar constantemente. E é isso, gente, eu acho que já falei tudo que eu tinha que falar. Esse aqui vai ficar um canal aberto para você também compartilhar a sua história. Quem sabe a sua história aqui também, né? De repente aqui nos comentários possa impactar a vida de outros que também estejam passando pela mesma coisa ou parecida com a sua, tá bom? Então é isso, gente. Me despeço até aqui e até mais.